Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu trouxe dois vídeos bombásticos para vocês. Primeiro ele, Luiz Ernesto Lacombe, que vai revelar tudo sobre como a mídia fez para que Bolsonaro seja prejudicado e ele, o ministro Alexandre de Moraes, chegasse aonde chegou, com todo esse poder, chegando ao ponto de passar por cima de toda a Constituição brasileira. Na verdade, eles vêm rasgando a Constituição dia após dia. E ele aqui neste vídeo, sempre perfeito, Luiz Ernesto Lacombe, vai revelar tudo. E ainda tem informações, novos desdobramentos sobre os áudios revelados bombásticos de Moraes, que ela, a Folha de São Paulo, está empenhada de qualquer maneira acabar com o ministro, até mesmo porque são 6 gigabytes, então vem muita coisa por aí. Tem caso de Interpol, jagunço, e quem vai trazer tudo sobre isso é ele, Gustavo Gayer. Primeiro vamos ver o que disse Luiz Ernesto Lacombe. E logo depois veja esse vídeo interessantíssimo de Gustavo Gayer, revelando bomba atrás de bomba e demonstrando que o impeachment pode sair sim. Vejam. A golpistas inventaram que estão combatendo fake news, desinformação, desordem informacional, discurso de ódio, atentados à democracia e às instituições, sem que ninguém possa explicar o que é isso tudo. São os tiranos que definem os conceitos vagos, falsos, inexistentes. E eles não aceitam oposição. Qualquer um que os critique sabe que está em perigo. Já faz tempo que o Brasil é arrastado para o abismo, com inquéritos ilegais desde a origem, intermináveis, secretos, sem objeto definido, com alvos escolhidos a dedo, apenas um grupo. Não importa se os perseguidos não têm foro privilegiado, é tudo na instância máxima, com o ministro do STF sendo vítima, acusador, investigador e juiz. Os advogados dos perseguidos são impedidos de trabalhar, não têm acesso aos autos, não podem se manifestar, não têm como defender seus clientes, vítimas reais. Há pelo menos 5 anos, ritos jurídicos são atropelados de forma escancarada e os absurdos são tratados como atos de valentia contra demônios. E não acaba. Agora há mais 6 gigabytes de embaraços para Alexandre de Moraes, para todo o Supremo Tribunal Federal. Embaraços é uma das palavras usadas por um jornal que já foi importante. É mais uma prova da cumplicidade com a tirania dessa imprensa que desistiu de ser imprensa. Os mestres do eufemismo falam em controvérsia jurídica e resgate do ambiente de normalidade agora que os golpistas caíram. Nós derrotamos o bolsonarismo, gritou Luiz Roberto Barroso num congresso dos comunistas da UNE. Os ex-jornalistas não viram nada demais nessa atuação política de um ministro do STF. Praticamente não falaram do assunto. Impossível lidar com um jornal que já teve relevância e começa um editorial assim. Não resta dúvida sobre o papel fundamental para a defesa da democracia brasileira que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, desempenhou quando presidiu o TSE durante as eleições de 2022. Alguém pode me explicar como se defende a democracia desrespeitando a Constituição, as leis do país? Não houve nem equilíbrio na campanha presidencial. A Corte Eleitoral inventou um Lula limpinho, contra o aborto, contra as drogas, contra a bandidagem, contra ditadores mundo afora. Bolsonaro era o capeta, a ameaça, o ditador se engraçando. Alexandre de Moraes salvou a democracia brasileira agindo extraoficialmente, movido pelo ódio, pela ira. A imprensa velhaca chama esses movimentos de heterodoxia procedimental, atitudes esquisitas, tentando abrandar o que é gravíssimo, imperdoável. Repressão total, censura, bloqueio de contas bancárias, quebra de sigilos, cancelamento de passaportes, multas exorbitantes, prisão. Não importa se é período eleitoral ou não. Quem tomou o poder decide o que é legal e o que é ilegal. Isenção e neutralidade foram extintas. Proteste contra isso, lute pelo que é certo e o preço a pagar pode ser alto. Quando Alexandre de Moraes cisma, nada o detém. Quando ele cisma, vale tudo.
até dedo nos olhos, mordida e puxão de cabelo. Quem precisa de regras de atuação dentro das leis? Um segurança particular do ministro pode fazer um pedido informal para que o TSE acesse dados sigilosos da Polícia de São Paulo. São permitidas manobras para disfarçar a origem das demandas. Tudo para produzir relatórios do jeitinho que o ministro do STF quer. Falsidades documentais, provas criadas, desavergonhadamente defendidas por aqueles que se declaram heróis. Os assessores de Moraes, reservadamente entre eles, claro, assumem o constrangimento por forjar relatórios e usar a criatividade para perseguir quem Alexandre de Moraes aponta. E a imprensa fajuta agora fala em debate jurídico salutar, para botar tudo no devido lugar. Num país com o debate interditado, com tiranos impondo a todos aquilo que consideram a verdade, é preciso ser muito trouxa ou desonesto ou omisso ou cúmplice dos horrores para insistir nessa historinha. É preciso resgatar a postura de comedimento do judiciário, resgatar o clima de normalidade no país. Os canalhas dizem que não há mais ameaça alguma. Eles ignoram as leis quando lhes interessa e querem que as leis sejam cumpridas quando acham que é hora. A imprensa que restou nunca tolerou o Supremo metido em política, tomando decisões políticas por razões políticas e com objetivos políticos. Na presidência, Bolsonaro teve no STF seu maior adversário, aquele que fez de tudo para impedi-lo de governar. Nunca um presidente encontrou tantas barreiras ilícitas impostas pelo judiciário e a imprensa ordinária ficou do lado errado, fingindo que o inaceitável é para o nosso bem. Igualzinho ao Rodrigo Pacheco, que nunca enfrentou os desmandos do Supremo e está, de novo e principalmente nas mãos do presidente do Senado, defender o Brasil de verdade. Depois, Pacheco deveria realmente se retirar da vida pública e passar o resto de seus dias em penitência, esperando a remissão de seus pecados. Realmente, né, gente? Aqui ele tem toda a razão. Pacheco tem que fazer alguma coisa. Continuar sentado em cima desses pedidos de impeachment, que, segundo informações, vão ser um dos maiores que já tiveram no Brasil, aonde o 7 de setembro promete parar o Brasil e com certeza o mundo, porque todos estão voltados para este absurdo que está acontecendo aqui, bem aqui no nosso nariz, sem poder a gente fazer nada. Como eu disse para vocês, tem caso de jagunço, tem Interpol e novas informações desses áudios revelados de Moraes, que com certeza vai deixar vocês chocados. E é ele, Gustavo Gaia, que vai revelar tudo agora. Indignação no Brasil acaba de ser atualizado. Com certeza deixa no chinelo Petrolão, Mensalão, Arrozão e todos os outros escândalos que a gente já teve notícia até hoje. Esse escândalo, que ao poucos está sendo divulgado pelas conversas dos jagunços de Alexandre de Moraes, criaram novos patamares que nós nem sabíamos que existiam. Os dois jagunços do Alexandre de Moraes, como todo ditador, ele tem que ter os seus jagunços. No caso do Moraes, ele tem o Vargas e o Vieira. Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas. Eram os juízes assessores do Alexandre de Moraes responsáveis por realmente sujar as mãos de sangue e destruir a nossa Constituição. Saiu agora a conversa deles, né, basicamente falando em contratar jagunços para sequestrar a Alan dos Santos nos Estados Unidos e colocar no avião e trazer para o Brasil. Olha o absurdo do nível de conversa que acontece dentro da Suprema Corte Brasileira, no gabinete do ditador que está destruindo o nosso país. Não é impeachment que a gente tem que pedir mais, agora é prisão. E não só prisão do Alexandre de Moraes, a prisão de Vargas e Vieira. A matéria saiu aqui, ó, saiu na Folha, mas o Poder ele é melhor para esmiuçar as matérias, né? Mensagens indicam irritação da equipe de Moraes com a Interpol. Preste atenção que mesmo a notícia sendo absurdamente escandalosa, a imprensa tem medo de falar o que ela realmente é. Naquela primeira notícia, rito não formal. Mentira, estava falando em forjar provas e relatórios contra os perseguidos políticos. Aqui, eles não estão falando em
Eles não falam claramente que o que eles estavam discutindo era contratar jagunço para sequestrar o Alan dos Santos. Não. Mensagens indicam irritação da equipe de Moraes com o Interpol. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, se você quiser pausar, você pode ler toda a matéria. Eu vou ler apenas a parte das conversas que aconteceram entre Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas, né? Tudo isso da perseguição do Alan dos Santos, que foi o primeiro foragido político, o primeiro perseguido político que teve sua prisão decretada. Vai lá, peça para o Ayrton falar com a Polícia Federal sobre o alerta vermelho. O alerta vermelho é que eles queriam colocar o Alan dos Santos para ser preso pela Interpol e para ser extraditado nos Estados Unidos, né? Continuando, pegar a próxima aspas aqui, foragido, tal. Aqui, a próxima aspas. A questão do alerta vermelho é uma longa história, mas em resumo, é o seguinte: o pedido do alerta vermelho já foi feito há mais de um ano, só que ele está em Lyon, França, que é a sede da Interpol, e o pessoal de lá até agora não atendeu, simplesmente se recusou a pôr e de nada adiantaram os pedidos reiterados feitos pela Interpol aqui no Brasil, declarou. O que acontece? A Interpol jamais vai mandar prender uma pessoa por crime de opinião. A Interpol ainda não chegou nesse nível de totalitarismo venezuelano, tá? Conforme Vieira, o escritório da Interpol na França deu a entender, aí vem, ó, que a questão poderia ter viés político. Aqui o assessor do Moraes está falando claramente que a Interpol, um dos maiores sistemas de policiamento do mundo, de investigação, considera o que eles estavam fazendo com o Alan dos Santos um viés, perseguição política. Perseguição política. Nós estamos pedindo, eles não colocaram. Isso faz com que, aliás, o Alan dos Santos não fosse preso até agora. O escritório central da Interpol em Lyon não coloca o nome dele no alerta vermelho. E os Estados Unidos responderam ao pedido de extradição, não responderam, né, ao pedido de extradição, que já foi feito com base até na prisão preventiva dele decretada. A situação é essa. Aí o Vargas respondeu que nem iria responder ao ministro sobre a questão envolvendo a Interpol, pois Moraes deve saber bem dessa história. Vieira então declarou: sim, conhece essa história em detalhes, não se conforma com toda a razão, mas nada podemos fazer quanto a essa questão da Interpol, assim como com a questão da extradição. Tudo que podíamos fazer foi feito, seguimos todo o trâmite, mas a Interpol em Lyon engavetou o pedido de alerta vermelho dos Estados Unidos e não resolveu a questão da extradição. Difícil. Em uma outra mensagem, Vargas classificou como sacanagem as atitudes dos Estados Unidos da Interpol. Com certeza, por isso esse idiota do Alan dos Santos se sente livre para fazer o que faz. Dá vontade... Aqui, meu amigo. Tá aqui, ó. Dá vontade de mandar uns jagunços, pegar esse cara na marra e colocar no avião brasileiro. Aqui eles estão falando, os juízes da Suprema Corte, assessores auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, estão falando que a vontade deles é cometer um crime. É sequestrar uma pessoa que está como refugiado nos Estados Unidos e colocar no avião. Sequestrar. Eles falam em sequestrar abertamente. Imagina se fosse um de nós falando em sequestrar o Alexandre de Moraes. Se fosse qualquer pessoa comum falando em sequestrar o Alexandre de Moraes, se fosse um deputado, um senador, estaria preso imediatamente. Aí vai. Se eles quiserem te mandar embora porque não gostaram dos seus olhos, eles inventam um pretexto. Qualquer e colocam você no primeiro avião de volta e o deportam, extraditam. Dão pé no traseiro, o nome que você quiser, mas eles fazem o que eles bem entenderem com quem eles quiserem. Do contrário, não há governo no mundo que determine o que eles podem ou não podem fazer. Eles têm o tempo deles, o interesse deles, esse é o problema todo, essa é a questão. E completou: se para nós o Alan dos Santos tem alguma importância, para eles a importância é zero. Então eles não vão comprar uma dor de cabeça com o governo do Brasil, em que pese o governo do Brasil ser da outra orientação. Talvez a partir de 1º de janeiro, no básico, com 23, com a posse do Luiz Inácio Lula da Silva, a coisa mude, a não ser... não mudou, hein? Procurado pela Folha, o Alexandre de Moraes diz que todos os procedimentos foram oficiais, regulares, estão devidamente documentados nos inquéritos de investigação. Ou seja, para eles, falar em sequestrar um cidadão que está como refugiado nos Estados Unidos é totalmente oficial, regular e está devidamente documentado nos inquéritos. Isso aqui é um escândalo sem tamanho. E aí, vamos lá, agora para terminar, olha isso aqui. PF vai usar novo argumento para pedir extradição de Alan dos Santos. Tá no Globo. Aí tem um artigo todo lá no Globo e o final, olha a admissão deles. A avaliação da PF
a avaliação da PF, que o novo pedido de extradição de Alan dos Santos tem mais chance de prosperar do que o que está parado há mais de um ano com autoridades dos Estados Unidos. Isso porque a demanda anterior se baseia em crimes como calúnia e difamação. Eles estão admitindo que tentaram pegar extradição, prisão, extradição e colocar o nome dele no alerta vermelho do Interpol por calúnia e difamação. E, pelo amor de Deus, eles admitem aqui que eles queriam prender e destruir a vida dessa pessoa, colocar ela no Interpol como se fosse um terrorista, por calúnia e difamação contra Alexandre de Moraes. E continua, na visão dos norte-americanos, esses delitos são tratados como crimes de opinião e não costumam justificar extradições. Não é na visão dos norte-americanos, é na visão de qualquer pessoa minimamente decente do mundo. Prisão, extradição e Interpol por calúnia e difamação, pelo amor de Deus. O que falta para esse cara ser retirado imediatamente da Suprema Corte? Até um tempo atrás, era conspiracionismo dos bolsonaristas. Os jagunços dele estão falando em sequestrar uma pessoa por calúnia e difamação. Deputado que não assinar o pedido de impeachment... mais uma vez, vou falar mais uma vez para todo mundo ir lá. Tá aqui, o abaixo-assinado. Fale com todo mundo para assinar esse abaixo-assinado, gente. Já temos que chegar, estamos em 700 mil. Temos que chegar em 5 milhões. Hoje tem que chegar em 1 milhão. Compartilhe, hoje tem que chegar em 1 milhão. E nesse link aqui, que é votosdedeputados.com.br, aqui você sabe o placar. Nós já temos 126 deputados que assinaram o pedido de impeachment. Nós precisamos de 150. É só você clicar aqui nos indefinidos e vai aparecer todos os deputados que ainda nós não temos as assinaturas para você conversar com. É isso aí, pessoal. A cada dia que passa, a batata tá assando, Gustavo. Gente, como vocês podem ver, a situação do Brasil está gravíssima. Além da censura, a economia do Brasil está um caos. E quem está soltando todos esses áudios é ele, o jornalista Greenwald, junto com a Folha de São Paulo, que estão prometendo ainda mais 6 gigabytes. Então vocês imaginam, como diz Paulo Figueiredo, é só a ponta do iceberg. Enquanto isso, escândalo atrás de escândalo. Luiz Inácio Lula da Silva e mais um escândalo envolvendo o governo do PT. E aí, gente, enquanto isso, mega escândalo envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que envolve muito dinheiro, dinheiro público, meu e seu, do povo trabalhador, para, de alguma maneira, conseguir tomar conta das cidades. Somente o PT envolve Belfor Roxo, Araraquara. Bom, veja essa reportagem da UOL, que está interessantíssima. Quem falou foi Flávio Bolsonaro. O dinheiro não pode comprar tudo e algumas pautas são inegociáveis para os brasileiros. Que Deus possa guiar nossas escolhas nas eleições deste ano. A linha entre o bem e o mal está clara. E cada um sabe de qual lado quer estar. O Lula direcionou desde a posse quase R$1,5 bilhão para um grupo de 6 prefeituras aliadas. Os integrantes desse grupo são Edinho Silva, prefeito de Araraquara, do PT, José de Felipe Júnior, prefeito de Diadema, também do PT, Marcelo Oliveira, prefeito de Mauá, também do PT, Cafu César, do PSB, ex-secretário de Hortolândia e candidato a vice-prefeito, Magdala Furtado, do PV, prefeita de Cabo Frio, e Vaguinho, do Republicanos, prefeito de Belfor Roxo. As 6 cidades estão entre as mais beneficiadas em programas prioritários de 5 ministérios: saúde, cidades, educação, trabalho e assistência social. O personagem central dessa rede é o chefe do gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Ele é o faz-tudo do presidente e só tem menos acesso a Lula do que a primeira-dama, Janja da Silva. Desde o início do governo, Marcola se reuniu 33 vezes com prefeitos e secretários municipais no Palácio do Planalto, 22 vezes com integrantes do grupo favorecido por Lula. Nesses encontros, Marcola chegou a tratar sobre liberação de verbas. E o que há de errado nessas operações? Os repasses milionários direcionados desprezaram formalidades e contrariaram princípios como impessoalidade e legalidade previstos na Constituição.
Urgente, Barroso faz ameaça escancarada de derrubar a rede social que descumprir a ordem no Brasil. É isso mesmo, chega a ser surreal. Por que o senhor viu a decisão do Twitter de encerrar as operações no Brasil? Olha, isso acabou de acontecer e está sob apuração. Eu não tenho informação suficiente para dizer. Pelo que li na imprensa, foi uma tentativa de se subtrair às ordens da justiça brasileira agora no período eleitoral, com a responsabilização dos seus representantes aqui. Mas eu pessoalmente não tive a oportunidade de estudar e formar uma opinião própria. Falando em tese, porque o caso específico eu sei que o senhor não pode comentar, porque pode ter que vir a julgar, uma plataforma, seja quem for, né, ela tem que acatar as ordens do país em que ela está funcionando, né? É uma questão, ela não existe uma soberania da empresa acima do país, né? Seja qual for a plataforma e seja qual for o país, certo? Evidente. O princípio que vigora em direito é o da territorialidade. Em cada país se aplica a lei daquele país. Tá? No Brasil tem que cumprir as regras do direito brasileiro. Também falando em tese, uma plataforma de rede social que não cumpra uma decisão judicial, qual é a consequência? Na época do Telegram, eu me lembro que se aventou a hipótese no TSE, eu só não estava mais lá também, se aventou a hipótese de bloquear o Telegram no Brasil. Falando em tese, de novo, não estou perguntando especificamente sobre o caso do Twitter, qual é a consequência para quem não cumpre uma decisão judicial e não tem representação no Brasil? Eu não precisei ameaçar bloquear o Telegram porque eles fizeram o que tinham que fazer, mas eu, na ocasião, quando eles ameaçaram não cumprir e disseram que não tinham representante no Brasil, eu li pela imprensa que na Alemanha eles tinham feito um acordo para remover conteúdos, lá no caso da Alemanha, sobretudo conteúdos de natureza neonazista. E aí, eu na ocasião convidei o embaixador da Alemanha para vir lá no TSE, conversei com ele, e aí eu perguntei como vocês fizeram. Ele disse, nós ameaçamos puni-los com multas elevadas na União Europeia. Eu disse, bom, isso eu não posso fazer. Em seguida, eu perguntei quantos usuários o Telegram tem na Alemanha. Ele falou 9 milhões. E aí eu pensei comigo, no Brasil tem 50 milhões, eles têm muito mais interesse de fazer acordo aqui do que fazer acordo lá. E, efetivamente, aí já não mais na minha gestão, porque tinha terminado, mas eu anunciei que, se não cumprisse as decisões da justiça brasileira, seriam tirados do ar. Simples assim. A vida civilizada funciona com as empresas e os particulares cumprindo a lei e as decisões judiciais. E, portanto, se não cumprir, você multa, e se continuar não cumprindo, você simplesmente impede de atuar. É assim que funciona. Falando em de qual lado temos que estar, vocês viram o que aconteceu no debate hoje da Veja? Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Datena fugiram com medo dele, Pablo Marçal, que detonou. Olhem isso, gente. A Marina simplesmente mostrou a mão escrito Fujões. Vocês acreditam que eles chegaram a fugir de medo de Pablo Marçal? Pois foi isso que aconteceu. E foi detonado na Veja. Colunista do Veja debocha de Datena e Boulos. É isso mesmo. E também o apresentador José Luiz Datena, rapidinho, porque nós estamos Boulos, e também o apresentador José Luiz Datena, rapidinho, porque nós estamos chegando na reta final já do nosso debate. Vai ficar chato para eles também, né? Muito chato, né? Para o candidato Datena é a primeira vez que um apresentador de TV foge das câmeras, né? E o candidato Guilherme Boulos, no último debate caiu naquela armadilha da carteira de trabalho do Pablo Marçal, fugiu, né? E hoje, não aparecendo no debate, confirma, de fato, que está com receio, não sabe como enfrentar o candidato Pablo Marçal. Né? Bom, vamos ver então como é que a coisa vai se desenrolar a partir daqui. A gente já teve aí uma pequena amostra, né? Lembrando... Vocês viram? É assim que funciona. E vocês, o que acharam de tudo isso que eu mostrei para vocês agora? Deixe aqui nos comentários, o seu comentário é muito importante para nós. Também não esquece de compartilhar o máximo de pessoas possível e se inscrever no canal. E também deixe o seu like para fortalecer. Muito obrigada a todos, até um próximo vídeo.